E aí, pessoal, partiu falar de espiritismo? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui novamente reunidos para tratar da parte 2 do episódio Medo de Morrer. No primeiro episódio, nós então nos contextualizamos, frisamos bem a questão de que somos espíritos imortais, que a morte nada mais é do que a volta para a nossa verdadeira casa, é o nosso ticket do trem, vocês lembram, né? E ficamos de abordar no episódio de hoje, nessa segunda parte, sobre se a gente ficar falando de morte, isso atrai de alguma maneira, como se dá o desenlace nas mortes naturais e nas mortes violentas, trazer algumas dicas de livros e algumas histórias e citações importantes, engraçadas e tocantes. Nossa expectativa aqui e torcida é que no final dessa segunda parte todos saiam, de alguma forma, um pouco mais tranquilos em relação a essa temática. Vamos lá? Vocês conhecem a história do Chico Xavier no avião? Talvez muitos conheçam, mas aqui nós vamos falar dela um pouquinho. Tá lá também no filme do Chico Xavier. É uma cena hilária e que aconteceu de verdade. Chico estava saindo de Pedro Leopoldo... Não... Chico estava saindo de Uberaba, indo para Belo Horizonte. E o avião começou aquela turbulência, aquela coisa louca, rodopiar, girar. E assim, todo mundo começou a gritar, se desesperar, a gente rezando o terço, chorando, vomitando. E aí, naquela atmosfera de desespero, o Chico também começou a ficar preocupado. Nossa Senhora Aparecida! E ele pensou assim, já que tá todo mundo gritando, eu vou gritar também, né? E ele começou, valei-me, meu Deus, socorro, misericórdia, me ajuda, socorro. E tinha padre também no avião, rezando. Tava todo mundo desesperado com esse momento, vendo a morte tão próxima. E aí Emmanuel aparece. Socorro! Por que é que você está gritando? Porque você não acha que a gente está em perigo de vida? Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Mas se eu estou em perigo de vida, eu vou gritar, Padre de Deus, socorro! Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Estou apavorado! Eu acho que eu vou morrer nesse desastre como todo mundo! Então cala a boca e morre com educação. Deus, tenha piedade de nós! Tenha piedade! Graças a Deus! Amém. Então, Chico tinha todo o conhecimento que a gente sabe. Fez tudo o que fez por nós. Tinha essa visão constante ali de Emmanuel, do plano espiritual, ou seja, ele era para trazer uma tranquilidade, e ainda assim ele se desesperou, porque quando chega a hora do vamos ver, é normal. E aí, então, Emmanuel fica falando, ô Chico, pelo amor de Deus, né, menos, por favor. Se for para morrer, morra com educação, pelo amor de Deus. Cala essa boca e morra com educação. Cadê a sua confiança na imortalidade? Cadê a sua fé? Porque fé é confiança. Emmanuel, ele era duro, mas também ele queria, dessa forma, inspirar em nós que não há motivo para desespero nesse momento da morte. E aí a gente volta para essa parte da imortalidade da alma, confiança nela. Por quê? E quando a gente vai tratar, então, dessa temática da confiança na imortalidade da alma, isso nos remete ao Livro dos Espíritos. Lá na questão 153, Kardec pergunta, em qual sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos respondem, é a vida do espírito. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E aí, às vezes fica aquela dúvida, né? Será que ser espírita, de alguma forma, nos ajuda a diminuir as possibilidades de perturbação pós-desencarne? E tem uma questão falando sobre isso no Livro dos Espíritos. Lá, nós vamos ver que está muito claro que a questão não é ser ou não ser espírita, é esse conhecimento sobre a espiritualidade, sobre a vida após a morte, que pode nos ajudar. Mas mais do que isso, é um outro ponto, ainda mais importante. Vamos ver qual é? Na questão 165, Kardec pergunta, o conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? E aí os espíritos respondem,
uma influência muito grande. Não é pouca coisa não, viu? Porque o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem, então vamos ver o que é mais importante do que tudo. A prática do bem e a pureza de consciência são o que exercem maior influência nessa hora. E aí, como é que tá a pureza do nosso coração, a paz da nossa consciência? E aí o Kardec comenta um pouco essa situação. Ele fala assim que na morte, logo depois do desencarne, é normal uma certa confusão. Sabe quando a gente dorme muito pesado e quando a gente acorda a gente não lembra direito que dia é, onde é que a gente tá? São uns segundos assim que a gente tá meio fora de si? Pois é. Quanto mais apegado a gente tá à matéria, mais confusas serão as nossas ideias. Menos facilidade a gente terá de lembrar algo do passado. Então, Kardec, para exemplificar, fala que é como se fosse um nevoeiro, uma neblina, e a gente não consegue ver direito. E à medida que a gente vai se desmaterializando, as coisas vão fazendo mais sentido. E no momento propício, nós vamos tendo cada vez mais noção do nosso passado, cada vez mais remoto. Isso pode demorar bastante. E aí Kardec fala, olha, esse estado de perturbação pode durar horas, pode durar dias, meses, anos, séculos. Tudo vai depender da nossa situação espiritual. O quanto nós estamos apegados à matéria, o que nós fizemos durante esta existência, o quanto a nossa consciência está perturbada ou não pelos nossos atos. E aí é que tá, quanto mais a gente se identifica em relação à nossa condição futura, ainda na vida corporal, com esses conhecimentos acerca da espiritualidade, mais fácil se torna esse processo. E aí, Kardec também frisa que dependendo do gênero da morte, isso pode variar essas circunstâncias que envolvem esse momento da perturbação ou não. Porque as mortes podem ser naturais, podem ser violentas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver o que Kardec nos diz. Nesse comentário da questão 165, ele diz: nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido e, perplexo, não acredita que esteja morto. Como assim? Afirma insistentemente não ter morrido. Eu não morri, para tudo, eu não morri. No entanto, vê seu corpo, sabe que é o dele e não compreende por que esteja separado. Procura as pessoas pelas quais sente estima, que ama. Dirige-se a elas e não compreende por que elas não lhe respondem. Parece que não lhe enxergam. Essa ilusão dura até o completo despreendimento do espírito. E é somente então que ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se opera. Para ele, a morte é sinônimo de destruição. Normalmente é isso que a gente pensa, de aniquilamento. E aí ele fica, ué, como continua a pensar, ver, escutar, ele se considera vivo. O que aumenta ainda mais essa ilusão é o fato de se ver em um corpo semelhante ao que deixou na Terra. É o perispírito, né? Que ainda continua plasmando aquela imagem, cuja natureza etérea não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto, como o primeiro, aquele que ficou lá. E, quando se chama a sua atenção sobre esse ponto, admira-se de não poder apalpá-la. Ele diz que aí é então que se vê o espetáculo singular e que acontece muito do espírito assistir ao seu próprio funeral, como se fosse a de um estranho, e falar dele como de um assunto fora de seu interesse, até o momento em que ele se toca e compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma em tudo, semelhante àquela que acompanha o despertar tranquilo. Sabem quando a gente dorme e acorda tão bem, tão em paz? Pois é,
O que vai determinar que seja de uma forma ou de outra? Paz da consciência, pureza de coração. Por isso que Kardec fala: para aquele cuja consciência não é pura, a morte é cheia de ansiedades e angústias que aumentam à medida em que se reconhece. E Kardec finaliza dizendo que, por exemplo, nos casos de morte coletiva, não porque todos desencarnaram simultaneamente e juntos, vão se rever logo depois, após esse desligamento. Isso varia demais. Muitas das vezes eles não se percebem. Então, nessa perturbação pós-morte, cada um vai para um lado, de acordo com o que lhe interessa, de acordo com para onde vai atraído. Sintonia. No Livro dos Espíritos, nós temos questões a respeito dessa temática da separação da alma e do corpo, a partir da questão 154. Kardec explica que quando cessa a vida orgânica, apenas o que se destrói, o que se perde, é o corpo. O perispírito, que é esse envoltório material que envolve a nossa alma e a nossa alma, não se destroem. Todos nós temos uma vitalidade orgânica que nos é dada de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, onde se estabelece a idade que nós iremos morrer, desencarnar. Mas isso não é algo fixo, imutável. Por quê? Nós temos o nosso livre-arbítrio e através dele, por exemplo, nós podemos ter maus hábitos, ter atitudes que denigram a nossa saúde, e de alguma forma começar a diminuir o tempo hábil em que o nosso corpo vai resistir a esta existência. Podemos também contrariar as leis divinas e atentar contra a nossa própria vida através do suicídio e assim partir muito antes do que era previsto. E com isso, essa vitalidade orgânica que normalmente iria se desfazendo aos poucos, de acordo com a previsão da idade, acaba sobrando no momento do desencarne, e isso traz consequências. Nós também podemos, através dos nossos bons atos, boas atitudes, ganhar moratórias. Ganhar moratórias. Um tempo extra. E tempo extra é bom demais, né? Porque quanto mais tempo a gente passa encarnado, mais oportunidade de evoluir. Então, obrigada, Senhor, por qualquer tempo extra. Então, vamos falar primeiro da morte natural. Kardec, lá na questão 154 do Livro dos Espíritos, diz que, numa morte natural, essa vitalidade orgânica vai se esvaindo, se esgotando lentamente, de forma natural, de tal forma que a gente quase não percebe. É como se fosse uma lâmpada que vai falhando até que se apaga. Esse desenlace do espírito em relação ao corpo, esse desligamento, raramente se dá de forma automática. Isso vai depender muito do nosso adiantamento espiritual, porque quanto mais nós estivermos apegados a este plano, a vida material, a sintonia vibracional do planeta, mais dificuldade nós teremos. Então, normalmente, existe uma equipe designada para ajudar nesse momento. E atenção, esse trabalho ajuda em muito esse processo. Então, ele está diretamente ligado ao nosso merecimento também. Nem sempre eles vão conseguir atuar. Existe toda uma preparação, um auxílio magnético que é dado por essas equipes espirituais que nos visitam quase que diariamente, não só àquele que vai desencarnar, mas aos familiares, ao ambiente doméstico, para que tudo favoreça a esse momento e seja da forma mais tranquila possível. É assim que às vezes nós vemos situações em que melhoras acontecem, trazendo esperança, alegria aos familiares, permitindo que aquela pessoa consiga se despedir de uma forma mais digna, consiga realizar alguma última tarefa. E tudo isso é para ajudar, não necessariamente é porque a pessoa melhorou. E nós vemos isso em um trecho do livro de André Luiz. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ler um trecho que é o seguinte: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover.
Então, essa pessoa estava atrapalhando nesse momento do desenlace. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, temporária melhora, a fim de sossegar a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. Ou seja, aqui André Luiz nos mostra que muitas vezes esse nosso apego à pessoa que parece que está para desencarnar, esse nosso sofrimento, esse nosso anseio de que ela continue por aqui, cria energias, laços magnéticos que prendem e dificultam esse momento do desenlace. É por isso que a espiritualidade, muitas vezes, permite que melhoras aconteçam, temporárias, para que nós sosseguemos, fiquemos um pouco mais tranquilos, paremos de emitir essas energias e assim eles consigam trabalhar. Ele continua: as correntes de força, exteriorizadas por ela, infundem vida aparente nos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. A grande maioria dos espíritos, nesse processo de desencarne, ainda tem algo que os ligue aqui, que acabe dificultando esse processo. Seja amor a entes queridos, apego a bens materiais, preocupações por questões ainda mal resolvidas. É por isso que o processo desencarnatório ele é gradual, lento, para dar tempo a tudo. E a última etapa desse processo é o rompimento do fio de prata, aquele mesmo que nos deixa ligados ao corpo durante o sono, todas as noites. Sobre esse tema, nós temos as sábias palavras do Dr. Bezerra de Menezes no livro Voltei. Bora ver? Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental e das ideias a que se liga o homem na experiência terrestre. Até esse rompimento do fio de prata, o espírito se encontra como que dentro de um balão cativo. Palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele está mais fraco, mais confuso, mais suscetível ao ambiente, mais influenciável. Assim como, após o rompimento, acontece uma gradual força. Então, ele vai se fortalecendo, vai criando mais consciência de si. Agora, para os mais evoluídos, esse rompimento é quase que imediato. É bom ser evoluído, né, galera? Então, assim como está lá na questão 155A do Livro dos Espíritos, o natural é que essa transição seja lenta, tranquilinha, mas pode acontecer que ela se dê de forma brusca, que é no caso das mortes violentas. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, já fica mais tensa a situação quando se dá através de mortes violentas. Porém, vamos lembrar o seguinte: dentro do espiritismo não existe regra. Cada caso é um caso. Existem inúmeras, infinitas variáveis. E a principal delas que vai determinar porque ainda nesses casos de morte violenta pode ser tranquilo é o quê? A paz da consciência, a pureza de coração. É assim que nós vemos relatos, casos de, por exemplo, acidentes de avião, onde a pessoa que ia desencarnar, antes mesmo da queda fatal, do choque, o desenlace já é feito e a pessoa sequer sente as dores do acidente. Isso também acontece em acidentes de carro e por aí vai. Tudo vai depender do mérito de cada um. Por que acontece? Porque o que acontece? O simples desencarne não é o que vai fazer extinguir essa energia vital, essa energia orgânica que existe em nós, que circula no nosso duplo etérico entre o corpo e o corpo astral, o corpo material e o corpo astral. Então, nessas mortes violentas, ainda temos muita energia vital. E acontece que, por vezes, espíritos já desencarnados, que são verdadeiros vampiros, querem sugar essa energia, sentir os prazeres dela. E aí, existem equipes que nos ajudam nesse momento para que isso não aconteça. Vamos ver um trechinho de André Luiz. No livro Obreiros da Vida Eterna.
Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele, afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa, sim, porque olha só o que acontece nos cemitérios. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhe resíduos vitais. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, na ataúde momentaneamente aberto antes da inumação, e através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, evitando que eles fossem lá e vampirizassem mais, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, ou seja, eles começaram a fazer parte ali da própria natureza, do próprio ambiente, através de um processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica. Ele está dizendo assim, eu não consigo nem explicar para vocês, porque não tem palavras no dicionário de vocês, no vocabulário humano que descreva o que aconteceu naquele momento. Para quê? Para que as inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Então, lá na questão 155A, Kardec vai nos advertir que para aqueles que têm uma vida totalmente voltada para a área da sensualidade, da materialidade, ou por mortes violentas como o suicídio, isso pode trazer graves consequências. Por quê? Porque esse processo de desprendimento pode ser muito mais demorado. Demorar ali dias, meses, anos, séculos. Imagina? Perturbação total. E ele diz que isso não quer dizer que tem algum tipo de vitalidade no corpo ou alguma possibilidade de retorno à vida corporal. É uma simples ligação muito forte que ainda existe entre o espírito e o corpo. E a razão dessa ligação é diretamente proporcional ao quando em vida, aquele espírito era ligado à matéria, a tudo que circunscreve a matéria. Esse apego a tudo que se compra, a tudo que se vê, a tudo que se toca, ao status. Esse foco em ter e não em ser. Ser por dentro. Não status social. A gente consegue perceber que a gente não tem motivo para temer a morte desde que nós estejamos atentos às nossas atitudes hoje. Vocês conseguem perceber junto comigo como está nas nossas mãos o nosso futuro pós-desencarne? As circunstâncias que vão nos abranger nesse momento? E ainda dá tempo de fazer diferente. E aí o Kardec continua assim, ó. É racional admitir que, com efeito, quanto mais o espírito está identificado com a matéria, mais sofrerá para dela se separar. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de despreendimento, mesmo durante a vida corporal. Então, olha que legal. Ainda vivos, se nós começarmos a ter boas atitudes, bons pensamentos, exercitar essa nossa atividade intelectual, nós já começamos esse desprendimento lento. Quando chegar a hora, será mais natural, mais rápido, menos sofrido. Ele fala, quando chega a morte, é quase instantâneo. Esse é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam, novamente, que a afinidade que em certos indivíduos persiste entre a alma e o corpo é, às vezes, muito penosa, porque o espírito pode provar o horror da decomposição. Então, gente, olha o nível que pode chegar. Dependendo do quanto nós estivermos ligados ao nosso corpo, podemos estar ali assistindo e sentindo a decomposição do nosso corpo. Ele fala, esse caso é excepcional e particular a certos gêneros de morte, apresentando-se em alguns suicídios, porque nós nunca generalizamos, mas pode acontecer. E vamos às indicações de livros. O livro Voltei
é do espírito Jacob, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O livro Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, psicografado também pelo Chico Xavier. Livro Reencontro com a Vida, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. O livro O Céu e o Inferno, de Kardec e mensagens de espíritos diversos. E, por fim, o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Ah, não. Por fim, coisa nenhuma. Tem mais livro aqui. O livro Obreiros da Vida Eterna, pelo espírito André Luiz, psicografia também do Chico Xavier. E o livro Jovens no Além, por espíritos diversos, psicografado, adivinha? Pelo Chico Xavier. Recomendamos também a leitura da Revista Espírita de 1859, página 368, item Morte de um Espírita. Nós vamos ali analisar aquele caso específico da morte de um espírita. Como é que foi isso, será, hein? Revista Espírita de 1858, item O Suicida da Samaritana. Vamos então entender o que aconteceu no caso desse suicida pós-desencarne. O que ele sentiu, quais foram as experiências vivenciadas por ele. Isso vai estar lá na página 259. Na página 490, nós vamos ter também o caso de um espírito nos funerais de seu corpo. Então, esse caso em que eles estão ali assistindo ao próprio funeral. Na Revista Espírita de 1863, na página 126, temos uma mensagem de François Simon Louvet. Não sei se está certo, mas ele também conta a sua experiência. É bom ver, é bom ler. E assim, nós finalizamos com algumas citações lindas e inspiradoras que nos fortalecem em relação a esse medo que podemos sentir em relação à morte. A jornalista Maria Fernanda Vomero diz o seguinte: talvez uma imagem melhor para a morte seja imaginá-la como um fim de festa muito bacana. Então imagina aquela festa top, que está acabando. Você já sabia que ela acabaria, que ela teria que acabar em algum momento. E pensando bem, talvez não seja de todo mal que a festa termine. Você aguentaria dançar na pista para sempre? Por melhor que seja a música, tem uma hora que o seu corpo e a sua mente pedem um descanso. E aí talvez seja o momento mesmo de sair da pista serenamente, sem traumas, e dar lugar a quem está chegando à festa cheio de gás. Ou seja, basta estar vivo para estar sujeito às leis da existência, que determinam o seu próprio término. Lutar contra este fato inelutável, não adianta lutar contra, vai chegar, é garantia de dor. Ao contrário, aceitar a transitoriedade da condição humana, que se aplica a você, a mim, e a mais 6 bilhões de indivíduos, ajuda a aliviar o sofrimento que a ideia da morte costuma trazer. Você não pode mudar o fato de que vai acabar um dia, mas você pode mudar o modo como se relaciona com esse fato. André Luiz, no livro Missionários da Luz, também nos traz uma mensagem muito bela. Vamos ver? A morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação da vida eterna. Oh. E Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, também nos traz um conforto. O importante não é viver muito, mas viver significativamente cada momento e a todos os instantes.
A harmonia psicológica resultante do amadurecimento espiritual proporciona a visão otimista da vida sobre qualquer aspecto que se apresente, porquanto a sua realidade independe de alguém encontrar-se no corpo ou fora dele. A paz de espírito que habita em nós, de acordo com os nossos atos, com essa nossa consciência do depois da morte, de saber que mesmo quando a gente falhar por aqui, não conseguir acertar tanto assim e tiver que lidar com uma perturbação maiorzinha pós-desencarne, não vai ser eterno porque não existem penas eternas, isso tem que nos trazer tranquilidade. Deus é amor, amor infinito, e Ele não permite que nós soframos nenhum centésimo a mais do que o necessário. Então, Joana finaliza dizendo que depende sim do nosso comportamento e atitude perante si mesmo e a consciência cósmica. Tudo conversa entre si, somos parte de um todo. O que fazemos ecoa. Bora ecoar o bem e receber esse bem de volta. Então, pessoal, respondendo ao dever de casa, pode falar da morte? Pode. Atrai? Não. Faz parte. Quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais a gente naturalizar esse assunto, mais tranquilo vai ser depois. É importante falar sobre isso e saber como vai ser. Agora, o que não podemos é ficar desejando isso para o outro, é ficar contestando a vontade de Deus, nos aborrecendo, nos revoltando em relação ao que nos acontece, porque aí sim o nosso pessimismo pode piorar ainda mais a situação. E esse foi mais um Partiu Falar de Espiritismo. Curtiram? Já deixaram o like então? Coloquem nos comentários o que vocês acharam do episódio de hoje. Ficaram com alguma dúvida? Querem que a gente complemente algum assunto aqui, possa destrinchar e falar mais amplamente sobre ele? Coloquem aí também. E até semana que vem.